Ok, então, o título da mensagem hoje é Sai do Matrix. Talvez vocês fiquem um pouco intrigados com este título, espantados em ouvir como é que vai falar de um sermão que sai do Matrix. A verdade é que vivemos numa era digital, não é? Cada vez mais presos à tecnologia, mais presos ao mundo digital, mas, na verdade, o que é um reflexo, muitas vezes, é de que nós vivemos, e é sobre isto que eu quero falar um pouco, muito presos aos padrões, hábitos, pensamentos deste mundo que limitam bastante a nossa forma de viver e aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Às vezes vivemos como se estivéssemos presos a uma ilusão, a uma matrix espiritual, sem perceber que há uma realidade muito maior e mais profunda, uma realidade espiritual de vida abundante para cada um de nós em Cristo Jesus. E o sermão de hoje visa explorar como é que nós podemos identificar e desligar-nos desse sistema cheio de ilusão e viver verdadeiramente a liberdade que Cristo trouxe a cada um de nós e que Ele nos oferece. Na realidade, meus queridos, nós todos vivemos num campo de batalha. Invisível, muitas vezes. Às vezes nós não percebemos, mas há uma luta. Há uma luta e uma batalha espiritual dentro de nós, fora de nós, nos ambientes espirituais, que nos chega todos os dias através de meios digitais, através da televisão, através de coisas que nós vamos lendo. E precisamos estar atentos. E não é apenas, nós não lutamos apenas todos os dias e dia a dia com a necessidade de pagar as nossas contas, de chegar ao fim do mês com dinheiro no bolso, ou com doenças que surgem, ou problemas, ou notícias que vamos vendo das guerras. Na verdade, existe um sistema espiritual que muitas vezes nós não estamos atentos e não percebemos. Um sistema espiritual que afeta a nossa cultura, que é ideológico, que tenta moldar a nossa maneira de pensar, que tenta distorcer os nossos valores, que tenta aprisionar os nossos sonhos. Nunca como nos nossos dias, nós vivemos numa geração, eu acho que isso sempre foi recorrente, mas cada vez por causa da tecnologia, da informação, nunca a geração como a atual vive trocando aquilo que é o mal, chamando bem aquilo que é mal. Uma geração que confunde liberdade com escravidão, na verdade, com opiniões. O direito à sua opinião, às vezes acham que é isso que lhes dá a verdade em si. Vivemos num sistema que estamos como que às vezes espiritualmente adormecidos, ligados à realidade espiritual. E para ilustrar isto, eu pensei no filme Matrix. Não sei quantos de vocês viram o filme Matrix. O primeiro filme, para mim, é espetacular. E é um filme com uma mensagem poderosíssima. Na realidade, o filme Matrix é um enredo que nos mostra uma humanidade que vivia dentro de uma ilusão. Ou seja, eles pensavam que estavam a viver, a ter uma vida normal, mas eles eram escravos, que estavam a ser controlados por máquinas, por uma força que eles não conseguiam ver ou perceber. A vida parecia real, mas era apenas mentira, uma mentira sofisticada, que era programada na sua mente, no seu cérebro, e que eles pensavam estar a viver alguma coisa que não era aquilo que realmente viviam. E às vezes a nossa vida parece real, mas há muita mentira sofisticada dentro de nós. E eu gostava que tu pensasses, e um ponto importante para nós avançarmos, podes avançar, eu acho que isto não está a funcionar, ok. É que a maior escravidão não é estar preso numa cela, mas é viver enganado ao acreditar que se é livre. É a pessoa estar aprisionada na sua mente, no seu coração, na sua alma, escravo de um sistema, pensando que é livre, mas na realidade ele está preso. Para quem viu o filme Matrix, quando ele avança, eu não estou a conseguir. Quando ele desperta e é liberto daquele sistema, a primeira coisa que ele vê é olha para o lado e havia milhões e milhões e milhões de casulos daqueles, onde os corpos das pessoas estavam e as máquinas aproveitavam toda a sua energia para serem alimentadas e funcionarem. E havia milhões de pessoas a viver um sonho, ou a viver uma realidade que não era a verdade, mas era assim tudo imaginado na sua própria mente. E o apóstolo Paulo, e nós já lemos hoje estes 2 versículos, falando sobre o sistema espiritual deste mundo, ele levanta a voz
aos Romanos e diz, passa para a frente. Não é o que ele disse, passa para a frente. Ok, ele diz estas palavras. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nesta manhã nós olhamos para estas palavras de Paulo, poderosas, Senhor. Palavras escritas àquele povo, mas que são para nós hoje igualmente. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a olhar para a Tua palavra e a experimentar vivê-la, Senhor. Que nos dês, nesta manhã, um coração aberto para ouvir e que aquilo que Tu colocaste na minha mente e no meu coração, Senhor, possa ser usado pelo Teu Espírito para nos falar, para nos estimular à fé, para nos levar ao arrependimento, se for o caso, Senhor, mas que Tu possas falar, Senhor Jesus, só Tu tens palavra de vida. Anula a minha pequenez, a minha imperfeição, aquilo que não presta em mim, Senhor, não tenhas em conta e fala à Tua igreja nesta manhã, para a Tua glória. Amém. O que Paulo está a dizer com estas palavras é o seguinte: não aceites a mentira que o mundo te quer plantar na tua mente. Não te deixes moldar pelo sistema. Não vivas adormecido. Não vivas numa ilusão. Sai do matrix espiritual. Porque o mundo tenta prender-nos na mediocridade e Deus quer despertar-nos para uma vida e vida em abundância. Todos aqueles que nascem de novo, nós ouvimos a semana passada no sermão, foi falado sobre Nicodemos, aquilo que Jesus diz, todo aquele que nasce de novo torna-se uma nova pessoa e as coisas velhas não podem mais dominar o seu coração. O mundo vem de ilusão. Deus oferece vida, realidade e a vontade que habita aqui por Paulo, que é boa, agradável e perfeita. Eu gostava de falar 3 verdades profundas que eu vejo nestes versículos. O primeiro deles é que há um sistema que aprisiona. Paulo começa por dizer, não vos conformeis com este mundo. Meus irmãos, ele está a dizer um alerta, não vos conformeis a este mundo. O sistema deste mundo é como uma corrente invisível que chega até nós, que nos ataca no nosso coração, na nossa mente. Muitas vezes nós não a vemos, mas sentimos o efeito dela. Sentimos o efeito dela no mundo. Como os homens cada vez se odeiam mais, como as guerras se multiplicam, como a indiferença. Eu não sei se vocês percebem. Coisas tão súteis como palavras usadas para expor coisas que não são verdade, imagens que não chegam até nós, que nos tornam insensíveis. Quando começou a guerra na Ucrânia, eu tenho a certeza que a maioria de vocês, quando acordava de manhã e ia ver as notícias, como é que está a guerra, está-se a alastrar. Hoje em dia, ninguém liga. Parece que é normal ver pessoas a morrer, bombas a cair. Porquê? Porque a ideia, o mundo vai-nos metendo isso como coisas normais e coisas que vão acontecendo no mundo e nós vamos pensando que isso é tudo normal, mas não tem que ser assim. O Matrix era um mundo criado para manipular as pessoas. Enquanto Satanás, o senhor deste mundo, podes passar para a frente, por favor, nos vê absorvidos, iludidos pelas coisas passageiras, não precisa sequer mover um dedo, pois já estamos desligados do que realmente importa. Que é da realidade de uma vida espiritual abundante que Cristo quer para nós. Às vezes dizemos que não temos tempo para orar, para passar tempo com Deus, para contemplar Deus, para nos separarmos e enchemos a nossa vida cheia de coisas que chegam aos nossos telemóveis a todos os momentos. Eu, desde que estou aqui sentado, devem ter chegado não sei quantas notificações ao meu telemóvel. E eu posso me perder nessas coisas, em tantas outras coisas. O Senhor deste mundo quer moldar o teu pensar com ideologias, controlar as tuas prioridades, entorpecer o teu coração com prazeres momentâneos, com consumismo, com coisas que na realidade não preenchem a alma. E sem dar-nos conta, nós muitas vezes acabamos por viver de acordo com os padrões deste mundo e da sociedade, e não com os princípios da palavra. Se tu não fores intencional em resistir, acabarás conformado ao sistema do mundo sem perceberes. Quantos cristãos vivem em bairros, num prédio, e têm 8, 10 vizinhos e nenhum deles sabe que ele é cristão?
que vão ao café todos os dias, tomam café, conhecem pessoas, dizem bom dia, dizem boa tarde, e ninguém sabe que Cristo mora nas suas vidas. Como é que isso é possível em nós? O Mário hoje deu-me logo um testemunho que encheu logo o meu coração, dizendo que o Senhor usou para ele falar do amor de Deus dentro de um museu, certo? Em Castro Daire. Sensibilidade, oportunidade. Viu uma senhora com os olhos muito escuros e pensou, esta senhora está a passar algum problema. Começaram a falar com eles e falaram do amor de Cristo. Oraram por ela e ela começou a chorar no fim. As pessoas, às vezes, desejam Deus porque estão à procura de Deus em tantas coisas. E nós somos 007 cristãos que ninguém sabe que somos de Cristo. Se tu não fores intencional, tu acabas por ir na corrente do mundo e vives exatamente, e eu vivo exatamente igual aos outros. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 2, quando ele fala de conformar, ele está a dizer literalmente, não tomes a forma do mundo. Não te transformes, não sejas iguais aos outros. É quase como a água. A água é algo que, onde estiver, ela molda-se. Ela agora está aqui, mas se eu colocar noutro recipiente, ela vai se moldar a outro recipiente. Não tem forma própria, adapta-se. É exatamente isto que o mundo quer e que o Senhor deste mundo quer para as nossas vidas, moldar-nos, encaixar-nos num padrão que não tem nada a ver com Jesus Cristo e com a sua vontade. Como é que o mundo faz isto? Primeiro, através de ideias. Vai colocando ideias dentro de nós, relativizando a verdade, promovendo o ateísmo prático, e nós às vezes vivemos como se Deus parece que não existisse, sem nos darmos contas. Espalha ideias de que Deus é irrelevante para a nossa vida. Parece que não precisam de Deus, e vocês percebem isso. Cada vez a sociedade está a tirar mais Deus da própria sociedade. Nas escolas não se pode falar de Deus, em tantos lugares não se pode falar de Deus, nas casas os pais já não falam de Deus. A ideia de que Deus quase que é irrelevante para a vida das pessoas nos é semeado dentro do nosso coração e da nossa mente. Através dos valores. Muda os valores. O valor da família, o valor da relação com Deus, o valor de experimentar Deus no seu viver. Agora, o que importa é o culto ao corpo, é o amor ao dinheiro, é fama, é o parecer, é impressionar as outras pessoas, é que as outras pessoas digam, olha que bem-sucedido que esta pessoa é. Mas para o mundo, ser bem-sucedido não significa que se é para Deus bem-sucedido. E nós trocamos esses valores. Através dos prazeres, oferece-nos hedonismo, vícios, distrações, entretenimentos sem fim para que nos anestesie a nossa alma. Pessoas trabalham de segunda a sexta, desejosos que cheguem à sexta para poderem divertir-se. E agora é que não é bom, e vou para aqui, vou para ali, festa, e chegam à segunda-feira tão piores do que estavam na sexta. Porque não descansaram a alma, não descansaram o coração, não têm tempo para a igreja, às vezes não têm tempo para Deus. O Matrix espiritual é uma ilusão cuidadosamente construída por Satanás para manter os homens alienados de Deus. E às vezes ele não tem que fazer nada. Porque tudo nos chega e nós, nas nossas próprias escolhas, inconscientemente ou conscientemente, seguimos esse padrão. No filme, as pessoas não sabiam que eram escravas, achavam que viviam normalmente, mas estavam presas àquele sistema. Assim também hoje, milhões, bilhões de seres humanos acreditam que são livres, mas vivem acorrentados ao pecado, enganados por um sistema maligno. E o pior é que muitos deles são cristãos. São cristãos. Em lugar de estar ligados a Jesus Cristo, estão ligados ao sistema deste mundo. E como é que isto acontece na prática? Acontece quando começamos a pensar exatamente igual às outras pessoas, moldados. Não há diferença nas nossas conversas, nas nossas opiniões. Não há nada em nós que nos indigne quando vemos e estamos no meio de uma conversa que não tem nada a ver com Deus. Quando nós começamos a falar como o mundo, quando nós começamos a vestir exatamente igual, quando nós começamos a viver exatamente da mesma forma, nós já estamos a conformar-nos. Não há diferença. Quando nós buscamos mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, ou seja, estamos mais preocupados com aquilo que os outros vão pensar de mim, ou no testemunho de Cristo, do que com aquilo que Deus pensa de mim. E quando nós aceitamos pecados,
como naturais. Esta manhã, cedo, estava a orar ao Senhor, estava a dizer: Senhor, o que é que tu queres que eu abandone na minha vida? Eu sou pastor, está bem? O que é que queres que eu abandone na minha vida, que está a prejudicar a minha vida? E o Senhor começou a mostrar coisas e disse: para, chega. Chega, há tantas coisas que todos nós precisamos mudar coisas. E o problema é quando nós nos tornamos insensíveis e aceitamos coisas como naturais na nossa vida. Coisas que não são naturais. E Paulo, ao perceber isto, ele está indignado. Ele diz: vocês têm que mudar a vossa mente. Quando nós achamos que as coisas que Deus nos mostra que não são certas no nosso viver e usamos desculpas tipo toda a gente faz isto, então nós já estamos dominados pelo Matrix deste mundo. Porque achamos que aqueles que não têm Cristo como fazem, é normal toda a gente fazer. Eu não sei quem viu o filme, se lembra deste personagem. Poucas pessoas viram o filme aqui. Hã? Era Judas. Era Judas, diziam. Não, o filme não é cristão, não tem Judas. Ele chamava-se Cypher. E o que é que aconteceu a Cypher? Cypher, Morpheus, que era um dos grandes líderes lá, na ideia dele, este personagem Cypher era o que ia ser o Salvador. Okay? Até que ele encontra depois o outro, que é o Neo. Eu não vou ser spoiler, mas vejam o filme é super interessante. Foi um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. E o que é que aconteceu a este homem? Este homem foi liberto, escolheu ser liberto daquela mentira toda onde ele vivia. No entanto, ao contrário dos seus colegas, Cypher arrepende-se profundamente da sua decisão e ansiava retornar à ignorância feliz de viver enganado. Porquê? Porque ele aqui estava a comer um bife. Só que isto não era um bife, isto era uma ilusão na sua mente. Aquilo não existia. Mas ele preferia viver na mentira e provar aquilo como era um prazer sensorial do que comer as papas, porque no mundo real eles não tinham carne, então tinham que comer papas e comida que podia ser um bocado intragável. E ele trocou a sua liberdade para comer um bife que até parece apetitoso, mas que não existe. Porque aquilo era tudo imagens na sua mente. E tantas vezes nós trocamos o bom de Deus, a liberdade de Deus, para desfrutar e viver na ignorância daquilo que Satanás nos coloca como sendo normal e que nós olhamos para os outros e achamos que é normal, mas que na realidade nos afasta de Deus. Paulo está a levantar a sua voz e dizer: não aceites viver dessa forma. Não aceites viver como uma cópia de uma cultura que é corrompida. Não aceites ser apenas mais um no meio de uma multidão de um sistema que vive sem Cristo. Não aceites que o mundo imprima na tua mente aquilo que deves pensar ou agir ou quem tu és. Porque o conformismo aos valores, ideias e sistemas do mundo é uma prisão. E Paulo diz: a renovação da mente é a saída. Segundo ponto. Deus quer operar uma transformação. Ele diz, Paulo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Depois de um aviso, dizer: olha, cuidado, não te conformes ao mundo e ao seu sistema. Agora vem algo positivo. Ele está a dizer: mas transformai-vos. E isto é a grande diferença entre o Evangelho e o mundo. O príncipe do mundo quer que tu te adaptes a ele. Mas Deus quer transformar-te para seres como Cristo. O príncipe do mundo quer que nós vivamos anestesiados, fazendo exatamente a mesma coisa que as outras pessoas sem Cristo fazem. Mas Cristo quer transformar-nos. Deus quer transformar-nos para que sejamos igual a Cristo. Esta palavra aqui usada por Paulo, transformai-vos, é a palavra da mesma raiz de metamorfose. Esta é a mesma palavra que foi usada para descrever a transfiguração de Jesus em Mateus 17:2, quando no monte existe a transfiguração e o corpo aparece glorificado, ou seja, uma metamorfose, uma transformação. E é aquela mudança que Deus quer de nós, profunda, como de uma lagarta que se transforma numa borboleta. A transformação de uma lagarta para uma borboleta não é apenas um toque superficial, não é aprender a andar com a Bíblia, não é aprender a dizer palavras que as pessoas acham e identificam como seja de cristão, mas é uma mudança radical dentro de cada um de nós. E por isso Paulo inicia o versículo 1 em Romanos dizendo: ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo.
e agradável. Porque existe sacrifício, existe força de vontade, existe disposição a deixar que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Meus queridos, Jesus não veio apenas para melhorar a tua vida. Ele veio para te dar uma vida completamente nova. Se tu pensas que Jesus veio apenas para melhorar a tua vida, para que não sofras aquilo que os outros sofrem, se calhar até vai ser ao contrário. Vais sofrer mais porque no mundo tereis aflições. Jesus não está interessado apenas em fazer-te sentir uma pessoa feliz neste mundo. Jesus quer transformar o teu coração. Jesus quer que tu sejas como Cristo, quer que eu seja como Cristo. Ele veio para me dar uma vida nova, tal como foi apresentada a Nicodemos e que nós ouvimos a semana passada. E esta nunca é uma mudança superficial. É sempre uma alteração profunda da nossa essência. E todos nós, todos os dias temos escolhas a fazer. No filme, há esta escolha. Há uma altura, quando Neo, que é lá o herói da saga, é apresentada à realidade, ela não foi forçada. Morpheus, foram dois comprimidos, um vermelho e um azul. Não sei porque é que o vermelho é que é o bom, devia ser o azul. Então, entre o azul e o vermelho, e ele disse, tu tens a escolha para fazer. E se quiseres continuar na tua ignorância, toma o comprimido azul. Se queres continuar, queres ser liberto do sistema, toma o vermelho. E ele teve que tomar uma decisão. E todos nós, conscientemente, temos duas opções sempre. Continuar a viver a ilusão ou despertar para a verdade. Sempre a transformação inicia-se da mesma maneira. Deus coloca todos os dias escolha diante de nós. Um dia, há muitos anos atrás, no dia 8 de setembro de 1991, eu escolhi Jesus Cristo. E já me arrependi de tantas coisas que eu fiz na minha vida, mas essa nunca me arrependi. Porque Cristo mudou a minha vida. Porque Cristo libertou-me. Porque Cristo me perdoou. E porque me deu uma esperança que ninguém, nem nada no mundo me pode dar. Irmãos, a transformação é assim. Deus coloca diante de nós essa escolha. O Evangelho nunca é uma ilusão confortável. Antes é a verdade libertadora, como diz em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Paulo está a dizer, transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação não acontece apenas pela força humana, mas é com a ajuda do Espírito Santo. E precisamos ligar-nos ao Espírito. Precisamos ligar-nos a Deus. Precisamos passar tempo com Deus. Precisamos renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Quem fez o curso de Liberdade em Cristo viu como se destrói em fortalezas, não é? Há lá uma imagem, eu por acaso não trouxe, mas podia trazer, que é a verdade de Deus combatendo a mentira do mundo. E é tipo daquelas coisas para destruir prédios, aquelas bolas penduradas num guindaste, vai batendo, até destruir as fortalezas da mentira. E é a palavra de Deus que faz isso. O Espírito testificar a cada um de nós através da palavra de Deus. Por isso, todos os dias precisamos renovar a nossa mente. Não basta uma experiência bonita do passado, do encontro que eu tive com Cristo em 1991. Eu preciso de me encontrar com Cristo sempre. Todos os dias. Quando eu acordo de manhã, antes de pôr os pés no chão, eu digo, Senhor, estou a pousar os pés no chão. Eu peço, Senhor, que neste dia Tu guies os meus passos. Antes de ir orar e antes de ir ler a palavra, eu digo, que guies os meus passos, Senhor. Que os meus pés possam andar pelos Teus caminhos. Que os meus olhos possam ver o que Tu glorifica. E que a minha boca tenha palavras agradáveis que possam dar glória ao Teu nome. E depois faço o resto. Mas eu aprendi há uns anos a fazer isso, porque tantas vezes que os meus pés não foram para onde Deus queria que fossem. Nem os meus olhos viram coisas que glorificavam a Deus, nem a minha boca falava coisas que eram boas. Isso é, não te acomodes ao mundo. Renomar a mente, deixar o orgulho, deixar o medo, deixar a ganância, deixar o ressentimento, deixar paixões. Sem renovação da mente, o cristão até pode ter saído do Egito. Mas o Egito ainda permanece dentro dele. Deus não quer apenas que tu fujas do molde do mundo. Deus quer que sejamos transformados numa nova criação, libertos de dentro para fora, como uma mente alinhada a Jesus Cristo. E sem renovação, através do poder da palavra e do Espírito, a mente do cristão fica presa ao sistema. Por isso, enche a tua mente de Cristo. Enche a tua mente da palavra. Não te alimentes de Cristo apenas ao domingo, na pregação. Todos os dias precisas de Cristo.
Porque tu és bombardeado todos os dias, a toda a hora, por coisas que se tentam desviar e mudar a tua mente e trocar a verdade de Deus pela mentira que este mundo tem e que o Senhor do mundo tem para ti. Terceira e última aspecto. Há uma realidade gloriosa. Tudo isto, Paulo diz, tem um fim para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos têm medo da vontade de Deus, como se ela fosse algo pesado, restritivo, que nos privasse de liberdade. Mas Paulo está a revelar a verdade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa porque vem de um Deus que sabe o que é o melhor para cada um de nós. Agradável porque ela enche o nosso coração de paz como nada deste mundo pode encher. E agradável porque ela e perfeita porque nada pode ser acrescentado ou melhorado ou completado como a palavra de Deus, como a vontade de Deus, como a perfeição de Deus para a nossa vida quando nós a encontramos. É ela que dá sentido à nossa vida. Não há nada que o mundo possa oferecer que nos preencha mais do que quando nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. Pensa nisto. O sistema do mundo promete prazer, mas entrega um vazio. Não há nada que te preencha. Nada. Por mais conquistas que tenhas, nada te preenche. No entanto, Deus pede a entrega do teu coração, mas Ele dá plenitude de vida e significado à tua vida. O mundo promete, mas não satisfaz. Cristo diz, entrega-me o que tu tens e eu te vou dar plenitude de vida. Vida em abundância. Esta é a grande diferença. Mas nós às vezes continuamos presos ao sistema deste mundo. Deixamos que ele nos aprisione. Não deixamos que a transformação do Espírito possa ser uma realidade completa nas nossas vidas. E vivemos na ilusão, mas Jesus Cristo quer trazer-nos vida e vida em abundância. E o objetivo de Deus para cada um de nós não é apenas libertar-nos do engano, mas conduzir-nos a uma verdade plena. É interessante que Paulo diz para que saibais. Ou seja, Paulo não diz para que saibais intelectualmente, ele diz para que experimenteis. Ou seja, ele não está a dizer eu quero que vocês conheçam esta vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável, mas ele está a dizer para que vocês possam vivê-la, experimentá-la. E experimentar aqui é algo tipo provar, saborear, viver na prática, não é apenas intelectualmente, mas é experimentar na tua vida a verdadeira vontade de Deus. No filme Matrix, quando ele finalmente desperta, ele vê a realidade e ele percebe, é dura, não há bife, só há papas. Viviam no submundo, não havia sol, tinham que estar escondidos das máquinas. Ele vê a realidade, ele vê que é dura, que é difícil, mas vê que é verdadeira. Ele percebe que a liberdade tem um preço, mas vale a pena. Por isso, Paulo, ele reforça outra vez, ele começa o capítulo, no versículo 1, dizendo: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Assim é a vida cristã. O caminho nem sempre é o mais fácil, mas é o único que conduz à verdadeira vida e que satisfaz. Em Cristo há lutas, mas também há vida em abundância. Há esperança eterna. Eu encontrei esta frase que achei muito interessante do C.S. Lewis. Não sei o que é que aconteceu aqui, não sei, não fui eu, acho. Vocês já passaram tudo para a frente. É para começar de novo? Não, senão vocês vão me atirar pedras. Há aqui uma frase do C.S. Lewis que eu li estes dias que achei muito interessante, que reflete muitas vezes o estado de espírito dos cristãos. É esta. Ele dizia estas palavras. Ele chama a religião, eu trocaria ali por Cristo. Ele diz: eu não fui para a religião para me tornar feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Se queres uma religião para te sentires realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Porquê? Porque o cristianismo incomoda. Não dá para viver conformado com o mundo. Ou seja, não dá para viver de acordo com os padrões do mundo. Ele vai incomodar, porque o cristianismo ele vai transformar a nossa vida. Na realidade, o caminho de Cristo nem sempre é o mais fácil, mas é o único que conduz à vida verdadeira e à liberdade. Muitos hoje resistem à vontade de Deus porque acreditam, tens que ir à igreja ao domingo, não sei o quê,
muitos amigos meus que são descrentes dizem: pareces fanático, estás lá sempre metido na igreja, estás não sei o quê, não tens vida. Não, eu tenho vida. Ninguém me apontou uma pistola hoje de manhã para vir à igreja. Pelo contrário, eu acordei motivado para vir à igreja. Muitos resistem a esta vontade e acreditam na mentira de que ela é pesada. Mas Paulo declara, dizendo: ela é boa, agradável e é perfeita. Meus queridos, quando nós nos rendemos à vontade, deixamos de viver enganados. Passamos a viver guiados pelo Espírito. Passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Fora de Cristo, só existem ilusões. Em Cristo, existe vida plena, abundante, que foi aquilo que nós sempre procuramos. Eu procurei isso durante muitos anos em coisas más da vida e só encontrei em Jesus Cristo. E outros procuram outras coisas que acham que não são tão más, mas acabam por ser iguais porque nos desviam do propósito de Deus. Estou a terminar. Em resumo, o mundo quer aprisionar-te e o seu sistema, Deus quer transformar-te. E por isso Deus, chama-te a experimentar a realidade gloriosa da sua vontade. Conclusão. Sai do matrix espiritual. Chegamos ao fim desta mensagem, mas na verdade estamos diante de um início. O lema do nosso ano é reza. Reiniciar para avançar. O que Paulo estava a escrever aos Romanos no capítulo 12, 1 e 2, na realidade não era apenas para encher páginas, porque ele não tinha que falar. Na realidade, ele estava a confrontar os romanos que precisavam de fazer uma escolha real nas suas vidas. E a escolha real existe para ti e para mim neste dia. E é ao deixarmos que o sistema deste mundo nos molde e continuamos a viver aprisionados, iludidos, vivendo uma mentira que pensamos que nos pode satisfazer e trazer sentido à nossa alma, ou permitimos que o Espírito Santo nos transforme e nos faça viver a vontade gloriosa de Deus. No Matrix, a escolha era entre um comprimido azul e um comprimido vermelho. Um mantinha a ilusão, o outro despertava para a verdade. Hoje, Deus coloca diante de nós uma escolha ainda mais séria, que é: tu podes continuar a viver conformado a este mundo, achando que és livre, mas na verdade estás preso por cadeias invisíveis. Quando eu, esta manhã, fiz essa oração sincera e disse: Senhor, mostra-me, quando pensava em vir pregar e pensava o que ia falar, e Senhor, mostra-me o que é que eu preciso deixar para trás. E quando a lista começou a cair diante de mim, eu pensei: preciso cortar este carro, já chega. 2 coisas disse-me o Senhor, portanto, vamos trabalhar nessas 2, Senhor, e depois vem o resto. Mas não fiques onde estás. Não fiques iludido com este mundo. Este mundo não tem nada para te oferecer a não ser um vazio existencial. Não continues a viver conformado, achando que és livre, quando na verdade se calhar podes estar preso em cadeias invisíveis que te mantêm longe da vida abundante que o Senhor Jesus prometeu para cada um de nós. Ao dizer sim a Cristo, experimentamos essa vida plena, real e eterna. Paulo grita: não aceites o molde do mundo. Eu digo-te hoje: sai do matrix espiritual. Não continues a viver iludido como se tudo estivesse bem se não estiver. Sai da mediocridade, sai da escravidão do pecado, entrega a tua mente, o teu coração, a tua vida a Cristo. Porque quando nós o fazemos, Ele não melhora apenas a nossa história aqui na Terra, mas Ele veio e nos vem dar uma vida em abundância. E a minha oração para terminar é: se o Senhor falou contigo nesta manhã, não ignores a sua voz. Não te deixes nem vivas moldar a este mundo. Entrega-te a Cristo, renova o teu compromisso com Ele, se for o caso, faz um resort. Deixa que Ele renova a tua mente, transforma o teu coração, te conduza à realidade gloriosa da sua vontade. Porque fora de Cristo tudo é ilusão. Em Cristo tudo é vida e abundância. Desliga. Volta-te para Cristo. Não procuras no mundo e no seu sistema aquilo que só o Senhor te pode dar. Não vivas iludido, mas volta-te para Jesus Cristo. Eu vou orar. Se tu sentes no teu coração que precisas renovar o teu compromisso com Cristo, aí onde estás, não precisas virar de frente. Levanta-te e diz: Senhor,
Eu preciso que tu me ajudes a ligar a ti. Preciso que tu me ajudes a mudar a minha mente, o meu coração. Eu te peço perdão porque se calhar tenho procurado satisfazer anseios e necessidades apenas em coisas que não são capazes de satisfazer neste mundo. E deixa que o Senhor toque o teu coração. E se tu não conheces Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu te digo nesta manhã que o Senhor está de braços abertos à tua espera. Se tu estás aqui nesta manhã e nunca disseste, Senhor, eu tenho vivido e nada tem satisfeito a minha vida, eu preciso de ti, que tu possas levantar também e dizer, Senhor, toca o meu coração, perdoa os meus pecados, vem habitar em mim. E depois no fim podes falar comigo. Vamos orar. Senhor, Deus do Universo, Criador de todas as coisas, eu te peço perdão por mim, Senhor, porque tantas vezes tenho andado desligado de ti, das minhas escolhas. Não tenho escolhido aquilo que é certo. Não tenho orado como devo, não tenho meditado na tua palavra como devo, não tenho feito de ti a satisfação plena do meu coração. Tenho procurado satisfazer em prazeres deste mundo, em coisas que não satisfazem, em aquisições de bens, em tantas coisas, Senhor, que não são más em si mesmas, mas que nos fazem andar como que adormecidos. Só tu podes satisfazer a minha alma, Senhor, e por isso eu te peço perdão. Senhor, eu peço que tu renoves cada um daqueles que têm andado, Senhor, mais desviado dessa ligação a ti, Senhor. Que tu, Senhor, nesta manhã o enchas com o teu Espírito, enche-nos com o teu Espírito, Senhor. Senhor, que caia o engano da nossa mente, Senhor, que nos ajudes a perceber que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Senhor. E que é o poder do teu Espírito em nós que nos ajuda a cumpri-la, Senhor. Por isso, enche-nos de ti, Espírito Santo. Senhor, nesta manhã que cada um de nós possa ser cheio da tua presença, cheio de ti, Senhor. Que a certeza, Senhor, da tua presença em nós possa sair connosco no coração, aqui dentro do nosso coração, possamos sair com ela, Senhor, quando formos para casa. E, Senhor, que tu não sejas apenas um apêndice na nossa vida, mas que sejas o centro do nosso viver. Que enchas a nossa alma, o nosso coração no propósito e que possamos viver, Senhor, ligados a ti. Não queremos viver numa ilusão, numa mentira, mas queremos viver na verdade. Por isso abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa cada um de nós e ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém.